dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amados, minhas amadas. Bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. Hoje com um pouco de latidos, porque vocês sabem que o meu estúdio é aqui ao ar livre, é num parque, e hoje tem uma família ali que tem 2 cachorros bem grandes. Então hoje vai ter um pouquinho de latido no fundo do vídeo, ok? Tenho que beber muita água, tá bem quente, tá calor. Chegou nosso verão europeu, dura pouco, mas é punk, é punk. É sempre quente, ou é muito quente ou é muito frio. Amém? Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para teus amigos, manda para teus parentes, manda para as pessoas que você quer que enriqueçam os seus conhecimentos com relação à família, ao casamento. Pode ser os solteiros, pode ser os casados, você escolhe. Manda teu e-mail com a tua história de vida, manda teu e-mail com o teu testemunho. Eu imagino o quanto de história, o quanto de testemunho tem escondido aí atrás, nesse coraçãozinho fechado. Bota para fora, isso é cura, isso é libertação. Você vai se sentir melhor e você vai ter sensações que às vezes você acha que você já estava curado da tua história, que você já acha que já estava curado, mas no momento que você externaliza isso, no momento que você coloca na ponta do lápis, ou está ali digitando no teu computador, no teu celular, é o momento no qual você vai reviver essa história, você vai reviver esse testemunho e Deus vai liberar cura na tua vida. Ele vai restaurar a tua história. Ele vai te dar uma caneta e uma folha em branco para que você possa escrever uma nova história na tua vida. Amém? E enquanto essas histórias não chegam, nós vamos hoje para o nosso capítulo 9 do nosso livro Abrindo o Jogo sobre Sexo. Bora lá? Capítulo 9. O casal precisa saber. O clímax para o casal. Um mito que está associado ao desempenho sexual do casal é que o clímax deveria ser simultâneo, ou seja, ocorrer ao mesmo tempo. Para alívio de alguns, afirmamos que isso dificilmente acontece. Por quê? Porque apesar de o casal procurar o prazer em comum, as respostas são individuais e o momento do orgasmo é único para cada um. A ansiedade rouba o prazer. Quando o orgasmo é encarado com o objetivo máximo de uma relação sexual, todo o resto, que pode ser muito bom, tende a ser depreciado. E, a partir de então, os problemas sexuais podem aumentar, uma vez que a fixação por desempenho possa trazer ansiedade. Este comportamento acaba dificultando os outros momentos do ato sexual que poderiam ser vividos de forma mais plena. Portanto, o mais importante é procurar ter um caminho pela relação sexual, com muito prazer, e não fixar-se em atingir performances previamente determinadas. Ao buscar um desempenho pré-estabelecido, um ou ambos os parceiros tendem a aumentar a ansiedade, o que nesse caso traz difíceis consequências para se sentir prazer e atingir o clímax. A ansiedade é uma inimiga do relaxamento e entrega que podem ser conseguidos na relação sexual. Quanto mais o cônjuge ficar ansioso para atingir o clímax, mais estará dificultando a possibilidade de atingi-lo, pois não irá conseguir relaxar e se entregar verdadeira e espontaneamente à experiência. O mais valioso na relação sexual é poder vivê-la por completo, com a maior harmonia possível com o parceiro e a melhor condição de entrega para a experiência. O que quero dizer, nesse caso, é que é mais importante o caminho do que o destino. Se o seu destino, ao se relacionar sexualmente, somente for o orgasmo, você não vai aproveitar todas as outras fases que poderão ser muito prazerosas e que facilitarão o aumento da excitação,
que por consequência poderá levá-los ao orgasmo. Isto é válido tanto para a mulher quanto para o homem, porque a ansiedade é um dos fatores mais determinantes para a impotência ou perda de ereção, assim como para a ejaculação precoce. Então, procure viver cada momento da sua relação sexual como único e esteja o mais presente nele possível. Um bom sexo vale muito mais pela entrega do que por desempenho. Não há uma performance pré-estabelecida que tenha de ser atingida. Não há que se esquecer de que quanto maior for a intimidade entre os parceiros, maior a possibilidade de entrega um ao outro. Cumplicidade é preciso. Certa vez, acompanhamos o caso de uma jovem senhora que verbalizou como era infeliz em sua vida sexual. Ela confessou que seu esposo, quando queria sexo, a procurava asperamente e, quando acabava de ter o clímax, algumas vezes perguntava para ela: "E aí, você já chegou no clímax?" Nas primeiras vezes, ela dizia a verdade, que ainda não, ou dizia que sim. Mas ao longo do relacionamento, nas vezes que a resposta dela era negativa, ele a humilhava e chamava de fria e doente. Misericórdia com esse marido. Enfim, ela se sentia frustrada e insatisfeita. E ali estava uma brecha aberta para o adultério e a destruição do seu casamento. Para que haja realização sexual de ambas as partes, é necessário que os dois se esforcem mutuamente para agradar o outro. O homem precisa se esforçar para satisfazer a sua esposa na cama e a mulher ao marido. Não é uma relação de uma pessoa só. Precisa de duas pessoas para haver uma relação. Então, os dois precisam se esforçar e os dois precisam chegar no clímax. Disfunções sexuais. Algumas pessoas, mesmo seguindo os passos que citamos anteriormente, podem ainda assim não chegar ao clímax tão desejado. Este problema poderá estar relacionado a alguma desordem orgânica ou física, e estas necessitam do tratamento especializado. A gente já falou em outros capítulos, em outro livro, que a gente tem que procurar pessoas mais experientes, mais maduras do que nós no assunto que nós precisamos de ajuda. E muitas vezes não é só espiritual. Muitas vezes a gente precisa de um médico. A gente precisa de fazer exames. A gente precisa de saber como que o nosso organismo está, como que ele está funcionando, porque se ele não funcionar corretamente, nada disso aqui que eu estou lendo vai funcionar. Porque a gente tem que estar bem espiritualmente, nós temos que estar bem conosco mesmo, nós temos que estar bem na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os filhos, mas principalmente com o marido. Então, tudo é importante, o lado espiritual e o lado do corpo, o lado da saúde, ok? Principais disfunções sexuais femininas. Apesar dos estudos da medicina estarem em processo, sabemos que as disfunções sexuais femininas se classificam em 4 categorias gerais: dificuldade de sentir desejo, dificuldade de se excitar, dificuldade de atingir o clímax e dores físicas durante a atividade sexual. Vejamos algumas breves descrições de cada categoria. Primeiro, transtorno do desejo sexual hipoativo. O prefixo hipo significa baixo, de forma que se a mulher tiver esse problema, ela raramente sentirá desejo por sexo e também ficará angustiada com a ideia. Se a mulher tem um impulso sexual baixo ou não existente e isso não a incomoda, ela não tem essa disfunção. Uma condição relacionada a este caso é se a mulher tem aversão sexual, que pode ser classificado como fobia. Se ela tem medo com a possibilidade sexual, faz o possível para evitar o sexo e sente-se angustiada por sentir-se assim, ela pode ter o transtorno de aversão sexual. Segundo, transtorno de excitação sexual.
Uma mulher pode ter essa disfunção se sentir desejo por sexo, mas o seu corpo não estiver produzindo os sinais de excitação, por exemplo, inchaço das genitais e lubrificação, que permitem que ela faça sexo com conforto. Se ela se angustia com isso, ela pode ter o transtorno de excitação sexual. Terceiro, transtorno orgásmico. Se a mulher sempre tem dificuldade em atingir o clímax ou não consegue, mesmo após estar suficientemente excitada, e essa situação a angustia, ela pode ter o transtorno orgásmico. Quarto, transtorno de dor sexual. Este transtorno tem várias subcategorias, incluindo a dispareunia, dor recorrente nas genitais durante a relação sexual, espasmos na porção inferior que impedem a capacidade de permitir a entrada e a causa da dor e o sofrimento. O transtorno de dor sexual não coital, desconforto genital ou dor causados pela atividade sexual, mesmo sem penetração. Dica para ela. Se, ao ler as disfunções acima, você se identificou com as características citadas em algumas delas, não seja conclusiva. Nós a aconselhamos a buscar orientação médica e o tratamento adequado para superar essas debilidades. A especialidade médica indicada é a ginecologia. Principais disfunções sexuais masculinas. Primeiro, disfunção erétil. Trata-se do distúrbio que, mesmo que o homem seja estimulado pela sua parceira, não consegue ter ereção. A causa deste problema pode estar envolvida com fatores orgânicos e emocionais ou doenças crônicas, tais como arteriosclerose, hipertensão arterial, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência coronariana e doenças endócrinas como diabetes e depressão. Quanto mais profundo o estado de depressão, maior a incidência da disfunção erétil. O tratamento de tumores malignos com irradiação da pelve também provoca o comprometimento dos nervos envolvidos no processo de ereção. Diversos fatores emocionais, sejam eles o estresse, a ansiedade, o medo de falhar, a vergonha, problemas familiares, problemas financeiros, entre outros, podem ser responsáveis pela disfunção erétil, em diversos graus, incluindo problemas de ejaculação precoce. A preocupação excessiva do indivíduo com sua performance sexual também pode levar à disfunção erétil. Muitos homens com disfunção se isolam com seu problema. O receio e a vergonha de falhar mais uma vez acabam por levar o homem a se abster de qualquer contato sexual, conduzindo-o a um ciclo vicioso que o afasta cada vez mais da cura. Estudos em diversos países revelam que a disfunção erétil atinge mais de 100 milhões de homens em todo o mundo. Isso é coisa séria, minha gente. Determinadas drogas têm como efeito colateral a interferência no processo de ereção através do mecanismo diverso. Atualmente, acredita-se que 25% dos casos de disfunção erétil são devidos ao uso de medicamentos. Dentre os medicamentos que interferem na capacidade eretiva, destacando-se alguns dos utilizados para tratamento de câncer de próstata, hipertrofia benigna da próstata, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, úlcera péptica, entre outros. Fumo, abuso do álcool e o uso de drogas também comprometem a ereção, em razão dos danos causados ao aparelho circulatório e sistema nervoso em geral. Segundo, ejaculação precoce. Condição na qual o homem não é capaz de exercer certo controle sobre o reflexo ejaculatório. A ejaculação precoce pode atingir homens de todas as idades, em um número bem maior do que se possa imaginar.
Existem várias teorias e, consequentemente, poucas certezas sobre as causas da ejaculação precoce. Porém, tudo leva a crer que, ao contrário do que ocorre na falta de ereção, a maioria dos casos da ejaculação precoce tem origem emocional. Não podemos deixar de atentar para o fato de que a ejaculação é um reflexo e, como tal, está sujeita a um condicionamento ou aprendizado, afirma o Dr. Oswaldo Luiz. Dica para ele. Sabemos que uma das grandes frustrações daqueles que possuem ejaculação precoce é ter o clímax antes da esposa e assim ter dificuldades depois de fazê-la ter o seu momento de prazer. Se este é seu caso, sugerimos que durante o rala-e-rola com sua parceira, você mantenha o uso de uma bermuda ou calça. Esta atitude poderá inibir a sua excitação e segurá-la para a hora certa. Sendo assim, depois que sua parceira estiver satisfeita, você poderá chegar ao orgasmo a hora que quiser. Terceiro, ejaculação retardada. A demora em atingir o clímax, acompanhado da ejaculação, também pode ser um motivo de inadequação do casal. Sua origem pode estar na ansiedade e angústia que atuariam impedindo que o homem consiga relaxar e o processo orgânico que levem ao comprometimento do sistema nervoso. Com o aumento da idade, é normal que o tempo decorrido desde o início da atividade sexual até a ejaculação aumente. Medicamentos e problemas médicos que podem causar disfunção sexual. Foi comprovado que mais de uma centena de medicamentos são causadores de disfunção, mas provavelmente o número real é 3 vezes maior. Só as drogas psiquiátricas são responsáveis por um grande número destes medicamentos. Abaixo citamos algumas. Anticoncepcionais orais de baixa dosagem. Terapia de reposição hormonal. Inibidores seletivos de reabsorção da serotonina. Ansiolíticos. Antihipertensivos. Esteroides, usados para tratar de tudo, desde inflamações cutâneas a doenças autoimunes inflamatórias. Bloqueadores H, histamina, usados para tratar refluxo e ácidos à indigestão. Analgésicos em geral. Também há muitas condições de saúde que, acompanhadas aos remédios para curá-las, podem causar disfunção. Vejamos as mais comuns. Disfunção do sistema endócrino, diabetes, tireoide, etc. Condições neurológicas, esclerose múltipla, mal de Parkinson, epilepsia, tumores cerebrais, traumas cerebrais, etc. Doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, lúpus sistêmicos, artrite reumatoide, etc. Infecções sexualmente transmissíveis, tipo gonorreia, sífilis, verrugas, etc. É plenamente possível ter uma vida sexual satisfatória, mas para isso será preciso que você e seu cônjuge se unam, para que cada um faça a parte que lhe é devida. Se você se identificou com algumas das disfunções citadas ou tem encontrado problemas para atingir o clímax, procure ajuda médica, psicológica e espiritual e não desista da bênção de Deus nesta área da sua vida. Falaremos deste assunto no tópico a seguir. Está difícil de alcançar o clímax. E agora, o que fazer? Se mesmo seguindo as dicas que demos anteriormente, você ou o seu cônjuge não conseguirem alcançar o orgasmo, será preciso dar um passo mais adiante e buscar a ajuda de uma terceira pessoa. Muitas pessoas têm vergonha de compartilhar seus problemas com alguém que possa ajudar e, infelizmente, acabam permanecendo em seus dilemas por anos. É preciso saber que Deus não nos criou para sermos autossuficientes.
ele nos fez carentes de relações codependentes, isto é, precisamos uns dos outros. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Este texto nos alerta sobre a importância de compartilharmos com alguém as nossas derrotas, falhas, dores. Deus sabe quais são os seus problemas, e se você confessar os seus pecados, sejam em qual área for, a Bíblia diz que ele te perdoará. Porém, para ser curado, isto é, para superar a dificuldade completamente e alcançar forças para seguir adiante, será preciso confessar o problema, não somente a Deus, mas a alguém de carne e osso. Será preciso deixar o orgulho de lado, a vergonha ou até mesmo a passividade de lado e buscar ajuda. Portanto, se este é seu caso, procure ajuda pastoral. Gente, eu já falei, não é só os pastores. Você que é católico, procure um padre, procure uma liderança, uma pessoa que tenha uma maturidade espiritual maior do que a tua, mas de preferência uma pessoa que tenha uma experiência na área sexual, ok? Como líderes espirituais e conselheiros matrimoniais. Há 20 anos, minha esposa e eu temos identificado que barreiras sexuais em algumas mulheres se devem à resistência maligna e espiritual, como foi o caso Joana e Paulo. Eles eram novos convertidos, tinham 4 anos de casados e um filhinho. Certo dia nos chamaram à sua casa pedindo ajuda, pois estavam decididos a se separar. Logo que chegamos, eles começaram com uma série de acusações a despeito e desrespeito um com o outro. Quando perguntamos como estava a intimidade deles, nos disseram que não existia mais. Ao longo da conversa, meio encabulada, Joana nos confessou que antes de se converterem a Jesus, eles passaram por uma fase financeira muito difícil e que naquele período ela recebeu a proposta de ser amante de um ex-namorado rico que ofereceu uma boa grana pela sua companhia. Ela levou a proposta para Paulo e ele concordou que ela se prostituísse por um tempo, para que eles pagassem as contas e juntassem dinheiro. Misericórdia! Olha o quanto de coisa maligna esse casal permitiu que entrasse na vida deles. Agora, ali na sala da sua casa conosco, ela o culpava por ter sido permissivo quanto a esta traição e nos disse que desde este ocorrido, a vida sexual deles foi diminuindo, diminuindo até não existir mais. Nós os aconselhamos e pedimos que um liberasse perdão ao outro pelas ofensas cometidas, ela de tê-lo traído, mesmo com o consentimento dele, e ele de ter sido conivente e permissivo com o pecado de adultério da sua esposa. Olha que situação que chega um casal que não pede ajuda antes de que a coisa fique feia, antes de que a coisa fique preta. Depois deste momento, fomos orar pelos dois e Joana manifestou possessão maligna, passando muito mal. Repreendemos o demônio em nome de Jesus. E após a oração, Joana se levantou e nos disse que se sentia melhor e mais leve. Encontramo-nos dias depois e eles compartilharam que a intimidade sexual antes inexistente agora estava progredindo e havia voltado a acontecer. Evidente que, ao fazermos o diagnóstico do casamento problemático de Joana e Paulo, percebemos que eles tinham graves problemas nas 3 áreas: física, emocional e espiritual, e precisavam de investimento nestes 3 aspectos. Mas, por causa da brecha espiritual que haviam aberto com o pecado de adultério, foi necessário haver ministrações específicas na área espiritual.
pois o espírito de prostituição havia entrado no relacionamento deles e estava roubando a satisfação sexual no casamento. Quando um casal tem problemas na área das emoções, estamos falando de respeito, diálogo, comunicação. Normalmente, o tratamento indicado é buscar aconselhamento conjugal, ler bons livros, ouvir mensagens a respeito, fazer uma terapia de casal ou curso de casais. Quando o problema é na área física, isto é, sexual, o casamento deve conversar a respeito e indicamos seguir algumas as orientações de que daremos posteriormente nesta leitura. Porém, quando o problema também é espiritual, como citamos na história de Joana e Paulo, é necessário pedir a ajuda de líderes espirituais confiáveis para conduzir o processo de libertação e cura. Como se abrem e como se fecham brechas espirituais? Se o casal ou um dos cônjuges teve relação sexual fora do casamento, ou tem a prática de assistir a filmes pornográficos, ou na hora do sexo com o cônjuge tem o hábito de pensar em outra pessoa, todos estes comportamentos são, biblicamente falando, considerados pecaminosos, e quando há pecado, portas espirituais são abertas para os demônios agirem na relação. Lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para que haja restauração e a ação maligna seja cancelada, é preciso, primeiro, confessar o pecado. Toda restauração começa com arrependimento e confissão. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O casal deverá confessar aos líderes espirituais o pecado e abandonar a sua prática. O que acontece muito, minha gente, é o casal pedir ajuda, ou o homem ou a mulher pedir ajuda, fala do problema, confessa o pecado, mas por que que não melhora? Porque não abandona a prática do pecado. A pessoa acha que eu estou agora aqui fazendo um aconselhamento. A pessoa confessa seu pecado, confessa o seu erro, mas ela vira as costas aqui e continua fazendo igual. Nunca vai melhorar. Você tem que querer mudança. A mudança tem que vir de dentro para fora, para que você possa realmente ser liberto e curado. Amém? Segundo, expulsar o mal. Se brechas foram abertas em seu casamento com a prática do pecado, os demônios entraram e com certeza têm de alguma maneira roubado o oxigênio e a vida do seu lar. Não deixa que o demônio faça festa na tua vida e no teu lar. Procure ajuda médica. Existem profissionais sérios e capacitados na área de ginecologia, urologia, sexologia, psiquiatria, psicologia, terapia conjugal e outros setores que podem aconselhá-los nesta área e, se necessário for, receitar uma medicação apropriada para a superação do problema. Um dos sintomas, por exemplo, da diminuição da excitação sexual nas mulheres é uma quantidade reduzida de lubrificação. Esta pode ser causada pela menopausa e o tratamento de substituição hormonal pode ajudar. Para a jovem recém-casada com pouca libido, poderá ser indicado mudar a marca do anticoncepcional. Já para o homem que sofre de ejaculação precoce, a causa pode ser física ou psicológica. Enfim, cada caso é um caso e deverá ser acompanhado individualmente pelo profissional competente. Eu mesmo tive um problema sério no início do meu casamento. Minha amada esposa começou a tomar anticoncepcional e de repente perdeu o apetite por sexo. Em geral,
Uma mulher para chegar ao clímax leva em torno de 15 minutos. O dela passou para 30. Literalmente, eu tinha de suar a camisa para conseguir alguma coisa. Eu poderia ter ficado calado e me frustrar, mas corri ao meu pastor que me disse que isso poderia ser o remédio que ela estava usando. Cheguei em casa e, olhando para a cartela do medicamento na beira da cama, joguei na lixeira sem hesitar e disse: Vai para o inferno, cartelinha. Vai esfriar a esposa do Satanás. E posteriormente substituímos aquela medicação por outra. Depois de alguns dias, tudo voltou ao normal. Ufa, problema resolvido. Observação: ao procurar ajuda médica, o ideal é que o casal já tenha tido indicações e boas referências da sistemática usada pelo médico solicitado. Esta matéria de sexualidade é bastante delicada e, por sermos pessoas cristãs, precisamos nos atentar para somente seguir conselhos e tratamentos que não irão ferir os princípios bíblicos. Cuidado com os conselhos não cristãos. Gente, eu não estou julgando ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas tomem cuidado. Há algum tempo, fomos procurados por uma jovem senhora cristã chamada Samara. Ela tinha apenas 3 anos de casada, era mãe, apaixonada por seu marido, mas dificilmente conseguia se excitar e chegar ao clímax. Incomodada com aquela situação e depois de muito esforço sem êxito, chegou à conclusão que precisava de ajuda médica e iniciou o tratamento com uma sexóloga. Ela nos compartilhou que após as consultas estava realmente progredindo na vida sexual com seu marido, mas tinha dúvida se a orientação da terapeuta para ela assistir filmes pornôs estava correta. Meu Deus! Pois não se sentia à vontade em fazê-lo. Confirmamos que o seu incômodo era legítimo, biblicamente falando, pois ao assistir a atores tendo relação sexual, seria inevitável não lembrar-se daquelas pessoas na hora da sua intimidade com seu marido. E Jesus nos orientou que o pecado de adultério é efetuado não somente quando é fisicamente praticado, mas também quando é mentalmente visualizado. Pornografia de qualquer tipo, jamais. Isso abre portas terríveis para o demônio. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Lá em Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aconselhamos Samara a continuar o tratamento como se estivesse comendo um peixe. Ao comer um peixe, apreciamos a carne e lançamos fora os espinhos. Ela deveria seguir as indicações médicas, porém, praticar somente aquelas que não ferissem a sua consciência, a sua fé e principalmente a palavra de Deus. Se o casal deseja crescer em sua vida sexual e não está conseguindo, deve buscar ajuda e estar sempre pautando os conselhos recebidos nos princípios da palavra de Deus. Gente, se você não tem o que falar, fica quietinho. Se você não tem bons conselhos para dar, fica quietinho. Se você não conhece a palavra de Deus, fica quietinho. Não dê conselhos que venham a prejudicar ainda mais as pessoas. Vá em busca de conhecimento. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Nós não vamos ler a Bíblia, nós não vamos num culto, nós não vamos numa missa, nós não vamos num encontro, nós não nos dedicamos à palavra do Senhor para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos crescer espiritualmente, que nós possamos
viver um casamento dentro dos preceitos do Senhor. Ah, Sandra, mas eu não sou cristã. Ah, eu não frequento igreja nenhuma. Ah, eu não acredito nessas coisas. Amém. Mas está errado. Nós precisamos acreditar em Deus e nas coisas que provêm dele. Porque tudo que provém dele é bom, é perfeito, é agradável. Corre atrás, ainda há tempo. Ai, Sandra, eu sempre vivi um casamento de brigas, sempre vivi um casamento de traições, sempre vivi um casamento onde os dois vivem na prostituição, um não tem paciência com o outro, eu não consigo chegar ao clímax, eu não consigo ter uma relação sadia. Ainda dá tempo. Corre atrás, muda, vira a chave na tua vida. Dá tempo de você melhorar. Ah, eu não quero ir na igreja, Sandra. Pecado. Mas se você não quer, escute esses capítulos, escute esses livros. Tenta colocar na tua cabeça e no teu coração esses ensinamentos. Mas você que vai na igreja, procure, busque cada vez mais a face do Senhor, para que você, em primeiro lugar, mude, para que a tua família mude, para que o teu casamento mude. Amém? Obrigada, gente, mais uma vez por ter nos escutado até aqui no final. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessas leituras. Se inscreve no nosso canal. Não esquece de compartilhar. Não esquece de dar um like também, ok? Beijo no coração.